Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Manoli, mais que tendência, inovação. Dilma Machado, Coisas da Casa. Realizando sonhos. Silmar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Olá, Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Arquidecor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, agora com reprises às 7 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco que o programa de hoje está imperdível. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Silmar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. Decore mais Silmar Santos. E na pauta de hoje, as nossas amadas cozinhas. A maior parte das plantas hoje acaba integrando as nossas cozinhas à área social da casa, ao living principalmente, e às vezes até criando uma extensão para os terraços gourmet que acabaram ficando muito sofisticados. Aqui no showroom da Silmar Santos, a gente vai encontrar alguns exemplos bastante interessantes para aguçar a sua inspiração para novos projetos. A gente começa com essa cozinha, que na verdade esse branco e preto, né, tem um toque de sofisticação e bem bacana, bem interessante. Sabe uma das coisas que eu mais gosto aqui é essa ideia da ilha central. Quando o espaço permite criar essa ilha central, acaba sendo exatamente aquele ponto de integração que a gente gostaria muito que acontecesse nessa nossa cozinha com a área social da casa. E olha só que legal, um detalhe que eu particularmente gosto muito. Aqui, esse balcão, o balcão e aonde a gente pode servir as refeições, ele é da mesma altura da peça que você tem. O cooktop e também a pia, né? E olha só o detalhe bacana que que se pode fazer, né? Como um detalhe especial para um projeto. Bem legal, né? E aqui tem uma coisa bacana que eu gosto, que é poder os convidados, os comensais, estarem conversando com quem está cozinhando, né? Porque a gente está no mesmo nível e isso acaba sendo bem legal e bem interessante. Agora, olha só, outro contexto ou conceito legal que foi colocado para essa cozinha. Essa linha de prateleiras suspensas, né? Aqui na Silmar a gente chama de metalo. Essa estrutura, e você tem opções, né, para usar com cores, com padrões, os padrões que a Silmar tem para as prateleiras. Aqui foi bem bacana porque deu uma aquecida nesse branco usando um tom madeirado, que fica muito, muito elegante, muito bacana também. Esse tom madeirado se repetiu nos nichos na parte superior aqui da cozinha. Aliás, eu acho isso bem legal,
porque quase sempre essa área mais alta a gente não tem muito acesso. Ou você tem armários fechados para guardar aquelas peças que você não usa no seu dia a dia, ou então essa opção que eu gosto bastante, dá para você dar um toque, humanizar um pouco a cozinha, que é justamente colocar alguns elementos. Eu usaria plantas, alguns outros elementos que dessem um pouco esse tom de humanidade. Ou até algumas coleções, algumas peças que a gente gosta ou quer ter à vista, que acaba sendo bem legal. Eu acho que tem um ponto importante para a gente considerar nas nossas cozinhas. Elas precisam ser pensadas com essa funcionalidade. Isso significa uma tal triangulação. Eu acho que você já ouviu falar, a gente já falou em algum outro momento sobre essa triangulação que a cozinha deve ter. Aqui tem um formato dentro dessa linha, né, onde você tem a pia, a cuba, o cooktop meio que alinhado, então você tem uma área de preparo ampla e a proximidade aqui com o cooktop, né? Naturalmente, uma coifa com a potência adequada, essa é outra coisa para se levar em consideração, e essa ideia de proximidade, né? Eu tenho o refrigerador numa posição adequada, tudo isso numa sensação de triângulo, essa triangulação que a gente gosta muito de falar. Veja só que a torre quente também está posicionada próximo, né, dessa área, e isso, na verdade, facilita muito no quesito funcionalidade que a gente gosta de frisar. É claro que aqui a gente tem uma área que pode ser servida, né, as poltronas, as banquetas altas, onde a gente também pode servir, ou o pessoal está aguardando aqui enquanto a comida está sendo preparada, tomando um drink e batendo papo com o cozinheiro ou cozinheira. Isso, na verdade, é esse novo conceito das nossas cozinhas, que não são mais confinadas, né, fechadas dentro de um ambiente. E olha só que legal, aqui se criou a ideia de uma sala de jantar, né, já conectada, ou seja, a área de preparo da cozinha, você pode sair direto para servir os seus convidados. Isso é muito bacana, isso é muito inteligente, são formatos que a gente pode pensar. É claro que aqui a gente está visualizando uma planta relativamente grande. Não é nem todos os apartamentos ou todas as casas têm dimensões generosas. Claro que aqui é um showroom também. Já que a gente está falando de showroom, eu vou aproveitar e puxar um pouquinho das referências que a gente vivenciou na Selmar, na fábrica da Selmar. O novo showroom trouxe pelo menos 3 cozinhas com conceitos diferentes que mostram muito bem a amplitude de possibilidades que a Selmar oferece para você. A gente vai começar com uma das cozinhas num toque bastante contemporâneo, ela vai numa linha mais nos beges e no design que eu gosto de chamar de cara de armário, né? Onde você tem uma estrutura modular muito parecida dos dois lados, com uma área de nicho central que acaba tendo um desenho bem interessante. Eu acho isso muito elegante e, é claro, você explora um pouquinho as pedras, né? E isso acaba ficando muito legal também, porque você consegue dar um conteúdo de sofisticação. Lembre-se que as nossas cozinhas estão integradas às áreas sociais da casa. Isso significa que nos eletros e no próprio design da cozinha vale a pena explorar, né, alguns elementos mais sofisticados. Lembre-se que está tudo à vista e misturado com o seu living, com a sua sala de estar. Claro, pede elementos mais elegantes, sem dúvida. Aqui tem uma outra cozinha. Se o conceito de cá era mais... Eu não vou chamar de conceito feminino, esse conceito feminino masculino hoje está muito relativo, né? Mas essa outra cozinha, em tons mais escuros, numa linha mais clean, mais leve, mais minimalista, vamos dizer assim, com poucos elementos visíveis, também é um conceito bastante interessante. Dá para a gente ver que esse tom escuro
novamente dá um toque de sofisticação, de bastante requinte e principalmente alguns elementos bem especiais, como esse armário iluminado na parte lateral, não é? Você pode transformar no conceito de até quase um bar ali, você poderia brincar trazendo isso. Ou então, naturalmente, essa louça bonita que você tem, ficar aparente, né? Quase que aparente, porque o vidro não é tão translúcido, tão transparente assim. Então, dá aquele toque de sofisticação e de muita elegância. Essa outra cozinha já vai num conceito mais clássico. Esse tom mint, né, esse verde clarinho, esse tom mais suave, vai também para um conceito quase provençal. E aí dá um toque diferente, muito elegante e realmente muito interessante. Quem gosta desse padrão, né, vai ficar realmente encantado com esse design. Vivemos em Santos, né, uma cidade que nós temos muitos europeus, né, descendentes de europeus, e de alguma maneira a gente às vezes acaba pensando num toque mais clássico das nossas cozinhas. Eu tenho visto muitos projetos dentro dessa linha. Então, aqui na Selmar, você pode trazer também esse projeto, né, com esse toque mais clássico, se você deseja, se você gosta de verdade. Está gostando dessas dicas? A gente vai pensar em outros aspectos. A gente falou até agora de apartamentos grandes, de cozinhas de grandes dimensões, mas e os apartamentos menores? Tem solução? Sem dúvida, é uma realidade. Basta entrar no Instagram, por exemplo, e você vai ver divulgação de apartamentos ou estúdios, espaços cada vez menores. E a gente fica sempre na dúvida, será que eu consigo compor a minha cozinha da mesma forma? E aqui, esse padrão da cozinha, que na verdade faz parte de uma área de convivência da própria loja, né, de atendimento, o espaço de receber os profissionais, por exemplo, mas ela lembra muito o padrão de cozinha que eu tenho na minha casa. O espaço que não é muito grande, mas que você consegue acomodar todos os itens. E olha só que legal esse diferencial da Selmar, que é, na verdade, esse desenho orgânico que a gente pode ter na peça, né? Eu imagino até que, como o espaço é reduzido, se eu tivesse cantos vivos aqui, dependendo de quem está usando, poderia até comprometer. E aqui você consegue o móvel feito pela fábrica já com esse desenho arredondado, com essa linha orgânica que fica bem legal. Aqui nesse desenho côncavo, não é? Mas você também consegue para cá, na área interna, esse desenho convexo, né? O contrário aqui, que fica realmente bem bacana. E você vê que a gente consegue compor tudo que a gente precisa numa cozinha, mesmo pensando que ela seja um espaço mais compacto, um espaço reduzido. O que é importante? Projeto. E nisso as consultoras, os consultores aqui da Selmar Santos são craques para trazer para você o projeto ideal para aquele seu espaço, aproveitando cada cantinho, na verdade, vendo cada pequeno detalhe que seja importante para um projeto bem bacana. Aqui a gente tem o cooktop com o forno na parte de baixo, né? Ele lembra até os fogões padrão, só que, claro, com uma linha mais moderna, mais contemporânea, onde eu tenho o cooktop separado do forno, mas encaixado nessa mesma posição, aproveitando novamente espaço. A coifa, naturalmente, tem que ser uma coifa bacana, potente, né? E que funcione. Aqui você pode pensar em eletros, né, que tenham a mesma linha, até para que o design não fuja muito, né, do que você imagina ou espera. E aí a gente, aqui nesse caso, foi colocado na verdade é um frigobar, uma geladeirinha pequena, né, mas é possível se pensar numa peça padrão, maior, e que atenda perfeitamente as dimensões, as necessidades da sua casa. Agora, olha só que legal,
quase sempre nesses espaços menores, espaços mais reduzidos das nossas casas, dos nossos novos apartamentos, uma das coisas que andam muito em alta é o canto alemão, né? A Doma Arquitetura, quem segue aí, eu vou até deixar a referência, né, para quem gosta de informações também sobre isso. Eles falam muito do canto alemão como uma solução bastante interessante até para armazenagem de itens, né? Numa casa, num espaço reduzido, acabam sendo uma necessidade, né? Ela já brincou até usando como referência espaço para guardar a árvore de Natal, que a gente nunca sabe onde colocar, mas também para vassouras, rodos, né? Aqueles materiais de limpeza também de uma maneira bem compacta, bem bacana, porque, claro, nesses espaços totalmente integrados que a gente tem vivido ultimamente, eu preciso de ter tudo organizado, tudo no lugar. Essa é a ideia. Mas outra referência são os nossos terraços. Os terraços gourmet também têm sido anexados à área social da casa. Vamos ver um exemplo disso aqui no showroom da Selmar Santos. Como é comum a própria Carol Fischer, comentar, né? Hoje em dia a gente acaba comprando o terraço e ganhando o apartamento de brinde, porque os nossos terraços costumam ser espaços amplos e, ultimamente, justamente pelo envidraçamento possível, a gente integra esse espaço também às áreas sociais da casa. E é claro que, novamente, esses espaços ganharam outro aspecto, ganharam um outro formato. Quase sempre esses nossos terraços a gente acaba criando um pequeno espaço, um espaço de conversê, mas a área de cozinha, a área da churrasqueira, esses espaços acabam sendo transformados em espaços funcionais e, naturalmente, muito mais bonitos, muito mais interessantes, com design como a gente vê nessa opção aqui na Selmar Santos. E olha só que legal, você pode ter essa ideia do design diferenciado, porque lembre-se, novamente, a ideia dos espaços integrados, eu tenho tudo visível, tudo à mostra, eu vejo quase sempre esses espaços da área social da casa, não é? Então, normalmente a gente precisa ter pelo menos duas preocupações: área de armazenagem, para nada ficar exposto, e design, um design apurado, um design bacana. Olha só que legal essa área da cuba, da pia, não é? Ela, claro, já tem uma pedra bacana, uma pedra diferente. Aqui se usou um frontão inteiro, né, até a base do armário, ao invés daquele frontão pequenininho de 10, 15 centímetros usual. Isso dá um certo toque de elegância e que fica muito bacana. Veja que a área de churrasqueira, né, acabou sendo muito bem contemplada aqui, e se ela fosse visível da sala, nenhum problema até aí. E, novamente, a criação desse espaço para o servir, né? Que acaba sendo interessante. Você poderia usar uma mesa solta, mas aqui nessa opção ficou bastante interessante. Então, na pauta deste programa, já vimos algumas composições diferentes das nossas cozinhas. Na primeira, aquela toda branca, mais sofisticada, a gente tem o balcão alto com as banquetas altas e os comensais na mesma altura, no mesmo nível de bate-papo com o cozinheiro. Aqui a gente já tem um outro aspecto onde a mesa está mais baixa, né, na altura adequada para as cadeiras, aproximadamente 75 centímetros, né, é a altura que se tem de uma mesa, e, novamente, numa composição bastante inteligente. Aqui brincou-se, inclusive, com esse tom madeirado, que fica muito bacana e compõe muito bem com essa linha que lembra um pouco
desse padrão cimentício e tal. Lembrando que isso tudo é MDF, tá? Isso tudo é padrão que a gente encontra nesse mobiliário, nesses móveis aqui da Selmar Santos. Lembrando que, claro, o projeto faz toda a diferença. Um bom projeto vai definir o melhor aproveitamento dos seus espaços e, é claro, aquela estética bacana que a gente precisa, que a gente necessita e gosta de ter. Áreas de armazenamento importantes. A área de servir, quando é pensado dessa forma, né, também é possível fazer com o móvel planejado. E são muitas e muitas opções. É só você conferir aqui na Selmar Santos, conversar com uma das consultoras e, claro, conhecer um pouco mais ainda desse showroom. Também pode visitar algumas matérias que nós já fizemos e que tem lá na playlist da Selmar Santos. Decore mais, Selmar Santos. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. E muita qualidade. Uma das tendências do Decor 2023 é o mix de texturas. E como é que a gente vê isso no decor? Em alguns elementos que se compõem na decoração. Vamos falar sobre isso hoje direto aqui da Via Mar, no Guarujá. Uma das tendências, a gente já veio falando, é a ideia do uso da palhinha. Aqueles elementos, né, que na verdade tem um certo toque nostálgico, né, um certo toque de nostalgia, e vem aparecendo em alguns mobiliários como poltronas, cadeiras. E a brincadeira das texturas é justamente essa composição. Palhinha, o tecido, se você der uma observada, o próprio tapete, né, que forma um determinado volume. Esse mix de texturas acaba sendo bem legal e bastante interessante. Olha só, uma outra composição
que você usa, de novo, a brincadeira, o mix de texturas do qual a gente estava falando, né? Aqui você tem a palhinha, você tem o tecido do assento das poltronas e do puff, mas olha só que bacana, você vai ver palhinha, e aí o desenho da palhinha indiana, aquela mais fechadinha, aqui até no abajur. Olha só que composição bacana, interessante, super inteligente, né? E aqui a ideia da palhinha portuguesa. Veja só que hoje você consegue trazer um pouco dos tons da palhinha compatível com o tom da madeira, o que fica bem legal. Agora, olha só que peça original, ela tem até um desenho meio oriental, coisa que eu gosto bastante, e esse ebanizado que foi usado na palha natural, né? Fica muito legal, muito elegante. São brincadeiras que a gente pode ir fazendo na nossa decoração. Palhinha até na parte das portas de alguns móveis. E novamente vocês conseguem perceber que antigamente a gente via o tom da palhinha sempre muito clarinho, né? Bege clarinho e tal, um tom mais areia, e aqui a gente já pode ir compondo com as tonalidades do próprio mobiliário, né? Então a gente tem aqui esse tom de madeira mais mel e entra a palhinha como acabamento, o que fica realmente bem bacana, bem original, bem elegante. No decor, a gente pode ser muito criativo, mas principalmente usando ou explorando um pouco aquilo que a gente chama de tendências. Hoje nós falamos um pouco desse mix de texturas, uma das tendências para o decor em 2023. Hoje estamos aqui na Viamar Móveis, direto do Guarujá. Viamar Móveis, porque você merece mais. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Selmar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Manoli, mais que tendência, inovação. Dilma Machado, Coisas da Casa. Realizando sonhos. Selmar Santos, seu sonho, nossa prioridade.